Olá, meu querido irmão, prazer estar aqui com você e vamos aqui estudar mais um pouco da palavra do Senhor. E para hoje nós vamos analisar a vida do apóstolo Pedro. Analisando a sua vida, a sua biografia, vamos tirar também lições para as nossas vidas. Então, a nossa temática de hoje é sobre este personagem, Pedro, que os irmãos conhecem muito bem nas Sagradas Escrituras. Meu irmão, você já ouviu aquela expressão de 0 a 100? Normalmente é usada, evidentemente, ali para carros, né? Aquele carro que está na inércia, está parado, 0, mas em poucos segundos ele alcança a velocidade 100 km por hora. Então essa expressão também é aplicada para outras situações, né? Por exemplo, a gente aplica para alguém que vai de 0 a 100 muito rápido, ou seja, ele tem uma mudança muito rápida. Ele está na inércia e muda rapidamente para uma outra situação. Por exemplo, a pessoa está calma e acontece algo que, rapidamente ela fica irada. Ela mudou de 0 a 100 muito rápido. A gente pode aplicar essa expressão também para a vida de Pedro. Você vai perceber que Pedro, o apóstolo Pedro, era uma pessoa que ia de 0 a 100 muito rápido. Ele mudava de decisão muito rápido, ele mudava a maneira de ser muito rápido, ele mudava as suas emoções de uma maneira muito rápida. Ele ia de 0 a 100 de uma maneira extremamente rápida. E nós veremos isso na Bíblia também. Pedro era uma pessoa, um personagem que agia por impulso. É uma personalidade impulsiva. Ele sempre agia pelo calor do momento. Os irmãos sabem que Pedro ficou famoso também por cortar a orelha de alguém. Lembra desse texto? Está lá em João, capítulo 18, versículo 10, e eu lerei aqui só para os irmãos relembrarem. Diz assim, ó: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Perceba que Pedro, ele sempre agia pelo calor do momento. Ele estava talvez ali no momento calmo, tranquilo, sereno, mas rapidamente algo acontecia que ele já agia pelo impulso. Era alguém impulsivo, e nesse contexto ele já pegou a sua espada e já cortou a orelha de uns daqueles servos ali, cortou a orelha de Malco naquela situação. Depois Cristo foi lá, curou, restaurou novamente a orelha daquele homem, mas a gente percebe como Pedro, ele agia pelo calor do momento. Ele vivia nos extremos, meus irmãos, de 0 a 100, ele vivia nos extremos. A Bíblia mostra tanto a virtude quanto a sua fraqueza, em momento rápido, essa mudança rápida. Ele vivia na virtude, do nada ele estava na fraqueza. Às vezes ele estava na fraqueza, de 0 a 100 já ia para a virtude. A gente vê essa mudança repentina na vida de Pedro constantemente. Por exemplo, nós temos uma passagem na Bíblia que fala que Pedro andou sobre as águas. Lembra disso aí? É o momento de coragem, ele estava na coragem, vivendo a coragem, e ele estava andando por sobre as águas, indo na direção de Jesus Cristo. Poucos segundos depois, Pedro já estava afundando. O homem que estava andando por sobre as águas, segundos depois já estava afundando, depois que começou a olhar o vento. Então a gente viu, ele estava na coragem e depois caminhou para a falta de fé. Então de 0 a 100 muito rápido. Em um outro contexto, ele foi elogiado por Jesus Cristo quando Jesus perguntou quem os homens dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou. E Pedro, ele faz aquela declaração: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo elogia Pedro por essa declaração, elogia Pedro por esse reconhecimento, porque Pedro estava enxergando que Cristo de fato era o Messias, o Filho de Deus. Mas segundos depois, quando Jesus relatou que ele iria para Jerusalém, e lá em Jerusalém, a liderança religiosa prenderia Jesus Cristo, pegaria Jesus Cristo, Jesus seria maltratado e levado para a morte. Pedro então já mudou, já começou a falar para Jesus Cristo: não vá para Jerusalém, para que isso não te aconteça e tal. Começou a tentar, vamos dizer assim, burlar aquele plano. E Jesus se volta para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Olha só, segundos antes, Jesus tinha elogiado Pedro pela sua declaração. Segundos depois, Jesus estava censurando Pedro pela sua declaração. Note como Pedro ele ia de 0 a 100 muito rápido. Este é o Pedro, ou o Pedrão, que nós estamos então analisando.
Vamos falar aqui rapidamente um breve histórico de Pedro, uma breve biografia de Pedro. Meus irmãos, Pedro, ele era um pescador da Galileia. E além de ser pescador, o texto fala para nós, ali ele trabalhava na região da Galileia, ele também era um homem iletrado, ele não era um homem estudado, ele não era um homem que tinha estudos. E a palavra de Deus confirma isso para nós. Olha só o que diz Atos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim, ó. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, homens iletrados, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então note como Pedro ele vivia, como era Pedro. Quem era Pedro? Era um pescador, morava na região da Galileia. A região da Galileia era uma região mais pobre de Israel. A região da Judéia, que fica mais ao sul, é conhecida como uma região um pouco mais abastada, um pouco mais rica, em comparação ao pessoal da Galileia. O pessoal da Galileia era uma região mais pobre. Muitos ali viviam da pesca, inclusive Pedro era um pescador. E ele também era um homem iletrado, ele não era um homem estudado, um homem que tinha estudos educacionais nesse sentido. Então a gente percebe como Pedro ele era. Pedro também, a gente vai perceber que quando ele teve encontro com Cristo, Jesus mudou o nome dele, porque ele era chamado de Simão. Era assim que ele era conhecido. E Simão significa, lembre disso, na Bíblia os nomes têm muito significado. Hoje em dia, ou na nossa cultura brasileira, a gente não leva isso muito em consideração, o significado dos nomes. Mas na Bíblia sim, eles levavam o significado em consideração. E antes, o nome dele, então, era Simão. Simão significa aquele que ouve. O que ouve? Então, aquele que está de ouvidos abertos para ouvir. Esse é o significado de Simão. E Jesus, quando se encontrou com Pedro, quando Pedro foi até Jesus, Jesus muda o nome, então, de Simão e fala, tu não serás mais chamado de Simão, mas sim Cefas, que significa Pedro. E, meus irmãos, o nome Cefas, o nome Pedro, significa pedrinha ou uma pedra. Isso é bastante significativo, porque Jesus estava mostrando para Pedro que ele era uma pequena pedra dessa grande construção que estava alicerçada na grande pedra, que é Jesus Cristo. Então, Jesus mesmo se declara como sendo a grande pedra, a pedra angular, a pedra principal. E Pedro, nas suas cartas, ele aprendeu muito bem essa lição. Ele fala de Jesus como uma pedra angular e nos aplica como sendo pedrinhas desta grande construção. Cada crente que crê em Cristo é colocado como se fosse um bloquinho, um tijolo dessa grande construção que está sendo construído sobre ali a pedra principal, que é Jesus Cristo. Então, o nome Pedro ele tem esse significado de pedra. E o seu primeiro encontro com Jesus Cristo foi através do seu irmão. O seu irmão André foi quem conduziu Pedro para Jesus Cristo. Isso está dito para nós em João, capítulo 1, versículo 40 ao 42, que dizem assim: E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então aqui foi o primeiro encontro que Pedro teve com Jesus Cristo. Então André foi o responsável em levar o seu próprio irmão até Jesus Cristo. Mas a conversão de Simão, a conversão de Pedro não aconteceu aqui. Aqui foi o primeiro contato que ele teve então com Jesus Cristo. A sua conversão acontece provavelmente ali dias depois. Dias depois desse primeiro encontro é quando acontece a conversão então de Simão. Qual era o contexto? Lucas capítulo 5, o contexto da pesca maravilhosa. Naquele dia, Pedro estava ali no mar da Galileia, tentando pegar peixes e nada, não conseguiu pescar nada. Jesus aparece nesse contexto e Jesus fala para Pedro, lança a rede daquele lado. E Pedro, então, obedecendo a Jesus Cristo, lançou as redes. E quando puxou,
tinha uma multidão de peixes, um cardume ali. Ele realmente conseguiu uma pesca maravilhosa. E nesse contexto, então, a gente vê a mudança da vida de Pedro, o seu arrependimento, o seu novo nascimento. Eu lerei para você aqui Lucas, capítulo 5, do versículo 8 ao 11, mostrando a conversão de Pedro, que diz assim: e vendo isto o quê? Essa pesca maravilhosa, esse milagre que Jesus Cristo fez, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui, meus irmãos, nós vemos então a conversão de Pedro. Ele teve o seu primeiro encontro com Cristo e aqui a gente vê o seu arrependimento. Ele reconhece que ele é um homem pecador. Diante da maravilha que Jesus Cristo tinha feito, Pedro então reconhece a sua pecaminosidade e ele fala para Jesus: Senhor Jesus, o Senhor é santo, eu sou pecador, afasta de mim, porque eu sou uma pessoa suja. E ali acontece então o seu arrependimento, é ali que acontece a sua conversão e a declaração de Jesus Cristo para a vida de Pedro: Pedro, você não será mais pescador de peixes, você agora será pescador de homens, pescador de almas. Você agora foi chamado para alcançar outras pessoas que estão afastadas de mim. Essa foi a vocação que Pedro, então, recebe de Jesus Cristo. Pedro também, ele foi chamado para participar do colégio apostólico, então, dos discípulos que estavam seguindo a Jesus Cristo. Jesus, em certa ocasião, convoca 12 para estar mais próximo de Jesus. Esses 12, vamos dizer, eles teriam uma aula mais aprimorada, um discipulado mais aprimorado, porque esses 12 seriam responsáveis posteriormente, na ausência de Jesus, a proclamar a mensagem do Evangelho. E Pedro fazia parte do grupo dos 12. Então, todas as vezes que a Bíblia mostra os 12 sendo citados, inclusive Pedro, ele sempre encabeça esta lista. Sempre Pedro é mostrado como sendo o primeiro ali desta lista dos 12. E desses 12, meus irmãos, Jesus Cristo tinha 3 que eram mais próximos. Tinha 3 que eram mais chegados. Entre eles estava Pedro, João e Tiago. Esses 3 eram mais próximos de Jesus. Então perceba, da multidão, Jesus chamou 12. Dos 12, 3 eram mais próximos de Jesus e Pedro estava entre eles. Esses 3, Pedro, Tiago e João, estavam em algumas ocasiões com Jesus que os outros não estavam, que os outros discípulos e apóstolos não estavam presentes. Por exemplo, na transfiguração de Jesus Cristo, quando Jesus estava no monte e se transfigurou perante eles, e estava também com Jesus, apareceram naquela ocasião Moisés e Elias. Quem eram os apóstolos que estavam ali? Pedro, Tiago e João. Pedro, então, mostrando que estava sendo, vamos dizer assim, um amigo mais íntimo de Jesus Cristo, porque ele estava em ocasiões que outros não estavam também. Na oração de Jesus Cristo no jardim do Getsêmani, então quando os discípulos foram para lá, para o jardim do Getsêmani, e Jesus foi orar, ele se afastou, mas ele chamou também 3 para estar orando à parte, Pedro, Tiago e João. E desses 3, Jesus ainda se afasta um pouco mais para orar sozinho. Perceba que Jesus sempre chamava, em muitas ocasiões, esses 3 para estarem com ele. Numa outra ocasião também foi na ressurreição da filha de Jairo. Naquele contexto, onde a filha de Jairo faleceu, Jairo foi atrás de Jesus Cristo, Jesus foi até a casa de Jairo e falaram para Jairo: olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já está morta. E daí Jesus então entra na casa, ninguém mais podia entrar, e ele chama, então, para entrar na casa, Pedro, Tiago e João. E eles foram testemunhas oculares da ressurreição da filha de Jairo, onde Jesus Cristo falou: Talita cumi, ou Talita, levanta, menina, levanta. E ela, então, é ressuscitada. Perceba, então, que tem algumas ocasiões que Pedro estava com Jesus Cristo, fazendo parte desse grupo mais próximo, desse grupo mais íntimo de Jesus Cristo, recebendo esse discipulado, vamos dizer assim, mais especial.
Então aqui nós estamos analisando também a vida de Pedro. Pedro também, meus irmãos, foi aquele que negou a Jesus Cristo 3 vezes. Olha que interessante, 3 vezes Pedro nega a Jesus Cristo. Então Jesus revela para Pedro, Pedro, você me negará. E foi isso que aconteceu. Pedro achava que ele não ia jamais negar a Jesus Cristo. Mas quando Jesus foi pego, quando Jesus foi preso, aprisionado, para ser conduzido até a cruz, e em certa ocasião, naquela madrugada, então Pedro nega Jesus 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus, não tinha nada a ver com Jesus, não tinha nenhuma associação com Jesus Cristo. Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, ele se arrepende amargamente e ele chora copiosamente quando ele cai por si, quando ele percebe o seu erro, quando ele percebe que ele estava errado e Jesus estava certo, quando Jesus disse que ele negaria a Jesus. E ele se arrepende do seu pecado. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, pega Pedro, trabalha na vida de Pedro, porque Pedro tinha todos os motivos possíveis para entrar numa grande depressão. Meus irmãos, o pecado que Pedro cometeu, negou o mestre, negou a Jesus 3 vezes. Jesus estava encaminhando-se para a cruz e Pedro vai e nega Jesus. Ele tinha todos os motivos para entrar numa grande e profunda depressão. Mas Jesus, de uma maneira especial, se aproxima de Pedro após a ressurreição e faz 3 perguntas para Pedro, dando oportunidade para Pedro agora confessar o seu nome 3 vezes. E Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. De novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, 3 vezes, olha só, na mesma medida em que Pedro negou a Jesus, a mesma medida Jesus estava dando oportunidade para Pedro confessar o nome de Jesus. Meus irmãos, em Atos, Pedro tem uma certa proeminência entre os apóstolos, porque ele sempre, ou muitas vezes, tomava a liderança, tomava a palavra para liderar o grupo dos apóstolos. Quando Jesus então sobe para o céu, Pedro então, liderando aquele cenáculo, ele fala que era necessário escolher alguém para assentar na cadeira de Judas, que Judas havia deixado apostolado, então eles escolhem Matias. Quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2 e toda aquela cidade, Jerusalém, fica alvoroçada, vendo aquele cenário daqueles discípulos falando em outras línguas idiomáticas, então Pedro aproveita aquele ensejo, toma a palavra e prega naquele momento. Faz um apelo, 3.000 pessoas se convertem, se batizam, e a gente vê na história do livro de Atos, Pedro tendo uma certa liderança, porque esta era a sua posição, e essa era a sua personalidade também. Jesus foi trabalhando na vida de Pedro, para que ele não ficasse mudando de 0 a 100 muito rápido, da virtude para a fraqueza, do pico para o vale. Então Jesus trabalhou na vida de Pedro para que ele pudesse ter uma personalidade parecida com a de Jesus Cristo, porque foi para isso que nós somos então predestinados. Meus irmãos, a história diz que Pedro, ele foi para Roma, foi aprisionado em Roma e foi lá que ele então morreu crucificado. Mas na sua crucificação, ele não se achou digno, evidentemente, de morrer como seu mestre, como é Jesus Cristo. Então ele faz um pedido para aqueles guardas que o estavam crucificando. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual a Jesus Cristo, igual ao meu mestre, igual ao meu Deus e meu Salvador. Então a história diz que ele foi crucificado então de cabeça para baixo e foi assim então que ele glorifica o nome de Jesus Cristo até na sua morte. Aqui então nós temos esse breve histórico da vida de Pedro. Mas aqui, meus irmãos, olhando para a vida de Pedro, olhando como Pedro ele era no início, indo de 0 a 100 muito rápido, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas também. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que tomar muito cuidado para não irmos de 0 a 100 muito rápido, mas assumirmos nossa identidade em Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, devemos ir de 0 a 100 para perdoar. Nós devemos ir de 0 a 100 para confessar. Nós devemos ir de 0 a 100 para evangelizar. Isso sim, sair da inércia
para obedecer a Deus. Mas nós não podemos fazer o contrário, e de 0 a 100 para pecar, e de 0 a 100 para ficar irado, e de 0 a 100 para maltratar, e de 0 a 100 para cortar a orelha de alguém. Então, isso nós não podemos fazer. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos assumir a nossa identidade em Cristo Jesus. Meus irmãos, Cristo, ele não veio para anular a nossa personalidade. Ele veio para anular o nosso pecado, mas não a nossa personalidade. Deus, ele te convoca a ser quem você é em Cristo Jesus. Ele nos convoca para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. E a Bíblia mostra a transformação que Deus ele traz para nós. Então comece, a partir de agora, se identificar conforme a Bíblia diz quem você é. Meus irmãos, a Bíblia define quem nós somos. A Bíblia fala quem nós somos. E você tem que começar a afirmar quem você é, segundo a Bíblia diz quem você é. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Assuma essa sua identidade que a Bíblia confere para você. A Bíblia fala que nós somos cartas de Cristo para esse mundo. Assuma essa identidade que Cristo confere para você. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo neste mundo. Assuma essa identidade que Cristo dá para você. A Bíblia nos chama de santos. Assuma essa identidade que Cristo confere para você. A Bíblia fala que nós devemos ser humildes, mansos, corajosos. A Bíblia nos deu já o fruto do Espírito. Assuma essa identidade que Cristo já conferiu para você. Não assuma aquela identidade, como alguns chamam de síndrome Gabriela. Você já ouviu sobre a síndrome Gabriela? É aquela pessoa que diz assim: eu nasci assim, eu sou assim, vou ser sempre assim, eu ajo assim e morrerei assim. Não, meus irmãos, assuma a sua identidade em Cristo. Algumas pessoas tentam justificar os seus pecados falando: eu nasci assim, eu tenho um gênio forte, essa é a minha personalidade, por isso que eu maltrato às vezes os outros, não consigo me controlar, sou pavio curto, e tenta justificar os seus pecados. Não tente justificar o seu pecado. Quando Pedro ia de 0 a 100 para o mal, Jesus o censurou. Quando Pedro ia de 0 a 100 para o bem, Jesus o elogiou. Meus irmãos, que nós possamos ir de 0 a 100 para o bem, de 0 a 100 para perdoar, de 0 a 100 para evangelizar, de 0 a 100 para estar no centro da vontade de Deus, mas que nós não venhamos ir de 0 a 100 para pecar, de 0 a 100 para maltratar, de 0 a 100 para se irar sem causa e sem motivo. Que nós possamos glorificar o nome do Senhor, assumindo dessa maneira a nossa identidade e observando a vida do apóstolo Pedro, como ele ia de 0 a 100, mas como Deus abençoou a Pedro, como Deus transformou a vida de Pedro e ele assumiu essa nova identidade em Cristo Jesus, sabendo que ele era uma pequena pedra dessa grande construção que Deus está realizando. E você também é uma pequena pedra dessa grande construção. Que sejamos pedras vivas que proclamem o nome do Senhor Jesus, que está vivo e um dia retornará para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a lição da vida de Pedro, do apóstolo Pedro, possa estar diante dos nossos olhos.